Pondé. Bom dia, tudo bom, Pondé? Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Tudo bem? Então tá bom, o Pondé hoje aqui com uma reflexão para os nossos ouvintes sobre presença nas redes sociais. Ainda vale a pena estar presente, mesmo que seja recebendo crítica, Pondé? Então, Thaís, se costumava dizer falem mal, mas falem de mim, não é isso? Aham, é É isso. como uma ideia de que O se ostracismo é o você. pior dos negócios, né? Exatamente. Olha, não há um consenso final sobre isso, sabe? Assim, mesmo quando se fala de cultura do cancelamento, né? Que às vezes você ser cancelado também pode gerar mais engajamento ao seu redor, entende? Quer dizer, a ideia seria que o critério, a métrica das redes sociais não seria exatamente as pessoas gostarem de você, mas seria você estar presente nelas, ou seja, o engajamento que você gera nas redes sociais. Então, se esse engajamento também tiver nele elementos que a gente pode chamar de negativo, ou seja, a gente te xingando, os famosos haters, né? Os odiadores, isso também pode gerar picos na curva, como está na moda se falar, picos na curva do engajamento seu ou da sua marca, ou de você como marca, ou seja lá como for. Então, do ponto de vista estritamente, digamos assim, do marketing, da publicidade, ainda há que se aprofundar isso, porque, afinal de contas, tudo que se refere a redes sociais há que se aprofundar, porque ainda é uma ferramenta razoavelmente nova. Mas não dá para se dizer, primeiro, que você vai conseguir sempre um engajamento positivo, no sentido de que você fica aí entre os top das redes sociais só porque pessoas gostam de você. Porque a verdade é que, à medida que vai se ampliando a base dos engajados, é muito difícil haver unanimidade. E muitos acham que, pelo contrário, Thaís, se você tiver uma presença, digamos assim, um pouco mais dura, um pouco mais polêmica, né? Um pouco mais na linha do dissenso e não do consenso, né? Que você vai poder gerar, talvez, mais engajamento e, portanto, isso será mais, digamos assim, positivo do ponto de vista da marca. Essa reflexão que vem do marketing, né? Ela é importante quando a gente está debatendo cancelamento e tudo mais, não só para dar, às vezes, um certo alento para quem sofre cancelamento, mas também do ponto de vista profissional, de que há uma indagação sustentada. Talvez, às vezes, o cancelamento pode ser uma virada na sua relação com o público, se você conseguir gerar uma polarização a favor de você, ou seja, do que você falou. É meio feio a ideia de que, então, às vezes uma polêmica pode ser positiva do ponto de vista do marketing, mas de alguma forma reforça a tese das avós. Falem mal, mas falem de mim. Isso vale para pessoa jurídica também ou é só para pessoa física, hein, Pondé? Então, se a gente entender a pessoa jurídica como marca, né, Isso. vale. Então, a mesma dúvida, a mesma reflexão. Né? É claro que, no meio dessa história, existe o risco jurídico, que a sua pergunta, pessoa jurídica, me lembrou. Né? Porque, de repente, aquilo que gera autoengajamento polêmico pode também gerar processos. Né? E a gente sabe que processos são um mercado, porque existem profissionais associados que são advogados e que, ao mesmo tempo, justificam os profissionais do Estado, que são juízes e promotores e tudo mais. Né? Mas, ainda que haja risco jurídico, a pergunta, a reflexão continua valendo. Quer dizer, a ideia de engajar vai bem do que a ideia do eu sou amado nas redes sociais. E se você quiser só ser amado, talvez você acabe ficando irrelevante nas redes sociais. Pondé, do fim para o começo hoje, aqui para o nosso ouvinte que não necessariamente está mergulhado nessa discussão sobre redes sociais. O que é essa tal política do cancelamento? Então, a política do cancelamento, essa prática que se fala cancelar pessoas,
é quando alguém fala alguma coisa, ou escreve alguma coisa, ou escreveu há anos atrás alguma coisa, ou se manifestou em relação a algum produto cultural, alguma coisa assim, ou algum comportamento e tal, e essa pessoa sofre, então, desde um linchamento gigantesco nas redes sociais, ela pode sofrer ameaças, até de morte em alguns casos, né? Ela pode perder empregos, ela pode ser demitida, no caso das grandes marcas de mídia, as empresas podem tomar a decisão de demitir o jornalista, o âncora, ou seja lá o que for, por conta de uma frase ou de alguma coisa que ela ou ele falaram ou escreveram. E aí o cancelamento, ele significa tanto um cancelamento no sentido de que você perde muitos seguidores, e aí você pode perder patrocinadores, certo? Então cancelamento, a política de cancelamento chega a ser uma arma competitiva em determinados mercados, porque você pode de repente usar o cancelamento para tirar um concorrente da frente, seja pessoas, sejam marcas, né, em jogo. Então a política do cancelamento, ela é o velho gosto pelo linchamento, agora, entre aspas, profissionalizado pelas ferramentas das redes sociais. Isso pode atingir qualquer pessoa, qualquer marca, assim como você pode ser descancelado, né, se de repente surgir uma onda de defesa de você ou algum tipo de argumento definitivo, e aí você, de repente, pare de ser xingado e passe a ser amado. Então, a política de cancelamento é uma espécie de xingamento que virou quase uma figura jurídica em algumas regiões, e quem sabe vai cada vez mais virar. É isso que é a política do cancelamento. Muita gente tem medo, as pessoas públicas que têm exposição pública, e hoje exposição pública significa tanto mídia profissional quanto mídias sociais, estão sempre sob ameaça de cancelamento. Agora, se você ficar com muito medo disso, você vai acabar não dizendo nada que preste na mídia. Só amém. Ô, Pedro, imagina se os nossos ouvintes cancelam a gente aqui. Não, né? De jeito nenhum, né, Pondé? Pondé, a gente jamais vai cancelar você, fique tranquilo. Muito obrigado, Thaís. A não ser que a coisa desande demais. É que a coisa desande demais, né? Mas o castigo Mas aí você vê, não pode vale dar, o cancelamento. Aí você pode dar a volta por cima, como você estava dizendo agora, né? Tem gente. Steven Pinker, por exemplo, aquele grande filósofo, psicólogo canadense radicado nos Estados Unidos e Harvard, sofreu cancelamento e depois passou por um descancelamento, porque, inclusive, no caso dele, o xingamento todo foi um absurdo mesmo, diante da trajetória dele em relação a temas. O problema é que, como ele tem uma base darwinista, evolucionista, normalmente evolucionistas sofrem cancelamento porque falam de determinantes biológicos do comportamento humano. Isso está fora de moda para a mocinha mais nervosa com os assuntos, né? Pondé, agradecendo já a sua participação, te convido para ficar na escuta aí com a gente, aí para você acompanhar o restante do jornal. Sabe que nós vamos falar no próximo bloco aqui sobre a decisão do prefeito do Rio de Janeiro de você marcar a hora para ocupar um espaço na areia, Pondé. Olha só a que ponto chegamos aí por conta da pandemia. Falta combinar com a maré, né, Pedro? Que pode levar toda a marcação embora, né? Você pode ter uma... Nesse caso, o adversário é bem mais forte. De frente para o mar, você pode ter ali água na canela, água no joelho, depende do local que você for escolher. Pondé, um abraço, hein? Abraço. Obrigado. Tchau. Bom dia para vocês. Bandeirantes de Rádio.